gravação iniciada aí. Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. A gente fez uma reunião prévia, né, com a equipe do CIGEM e também com a Logos para a gente discutir possibilidades dessa integração, né, principalmente levando em consideração as características técnicas, né, dessa integração. Então, o que a gente vislumbrou, né? Primeiro, a ideia é a gente conseguir fazer essa integração, né, para poder permitir cadastrar e consultar informações da execução orçamentária, financeira e contábil, né, fazendo a troca de arquivos entre os dois sistemas, né, o CIGEM e o CEAFIC Carioca. A ideia é o CIGEM produzir, né, já no CEAFIC, a partir de um arquivo texto, uma nota de liquidação em modo rascunho, com as informações, número de empenho e número de processo. Eu até vi agora, o Wallace mencionou no Gira, né, que talvez a gente tenha que fazer um alinhamento, a gente tem com certeza fazer um alinhamento desse arquivo, né, então depois a gente pode até partir para essa discussão após a apresentação dessa proposta, tá? Então, a ideia, depois de gerado o arquivo, é o CEAFIC, ele processar essas informações, né, geradas pelo CIGEM, e depois retornar um arquivo com o resultado para que o CIGEM possa fazer a atualização na sua base, tá? E aí, nessas informações, são as pré-liquidações, as liquidações, pagamentos e anulações também que possam ter, tá? Essa é a ideia do fluxo, tá? O CIGEM, né, gerando arquivo de envio com as informações de UG, exercício, né, INE processo, né? Depois, a partir disso, né, vai ser gerado um NL em modo rascunho no CEAFIC, que vai retornar com as pré-liquidações, né, nesse arquivo de retorno, que vão ser processados pelo CIGEM. Tá? Qual é a ideia? Né? Assim, aqui está textual, mas acho que a gente pode partir, né, para uma ideia mais de fluxo. Né? A ideia, na verdade, é assim, a partir do CIGEM, né, por um processo, um programa que vai ser desenvolvido no CIGEM para extrair essas informações, gera esse arquivo texto, né, que a gente tem que estabelecer o padrão que vai ser utilizado, as informações e tudo. E aí, a partir disso, a Logos vai fazer a criação de um arquivo JAR, de um programa JAR, desculpa, uma aplicação JAR, que vai ler esse arquivo e consumir já um web service que já existe dentro do CEAFIC, fazendo só esse trabalho para disparar e consumir esse serviço, né, e retornando o arquivo texto, que aí na mesma rotina vai ser lido a partir para o CIGEM. E aí o que acontece? A gente vai depois determinar o que a gente precisa, né, com essa solução, ele passa a não ser online, né, exatamente no tempo de execução de cada liquidação, cada cancelamento, enfim, e a gente vai fazer uma rotina que a gente tem que definir, né, com o Tadeu, qual seria a melhor periodicidade. A gente pode fazer isso de várias formas, né? A gente pode fazer até a partir do CIGEM, gerando esse arquivo, e a rotina, ela, assim que chegar o arquivo, ela executa no mesmo instante, então ela praticamente fica uma rotina online, só não sendo disparada efetivamente do CIGEM já no CEAFIC Carioca. Então a gente tem um comportamento muito próximo ao online, e talvez até pelo volume não seja necessário ser feito online, né? A gente pode fazer em processamentos a cada 10 minutos, 1 hora, enfim, como a gente definir. E aí a gente tem esse processamento assegurado de uma forma tranquila e a gente consegue ter um resultado mais rápido para fazer essa integração. Pedro também que acompanhou, enfim, se mais alguém quiser complementar, mas a ideia, de modo geral, é essa. A gente tem algumas questões internas que a gente vai definir em relação ao Ctrl+M, como vai ser executado, criar essa rotina, a gente vai envolver a equipe que é responsável por essa parte, mas a linha geral é essa, isso a gente consegue fazer sem nenhum problema. É isso, César. César? Fala, pode falar. Pode falar. Esse arquivo vocês conseguem gerar com um delimitador, separando os atributos? Consegue, sim. Aí, assim,
Eu acho que antes até a gente definir, assim, o principal, a gente assegurar que as informações que a gente precisa são essas, né? Se precisa de mais alguma informação, acho que o Fernandinho também fez algumas considerações, de repente ele pode querer se pronunciar, até para entender como é que a Logos vai receber, se com as informações que são geradas é o suficiente realmente para gerar essa pré-liquidação, mas acredito que sim, é só a gente alinhar e sim, a gente pode criar com delimitador conforme for convencionado. Tá. E até o que foi proposto lá, a partir desse delimitador, a aplicação JAR iria gerar o JSON para poder ser consumido, né? Então, não teria problema nenhum. O passo seguinte é a gente determinar os parâmetros desse arquivo, conteúdo, para depois ser traduzido para JSON e vão seguir o regramento do que tem hoje já no JSON, né? Para a gente criar os documentos, as nossas NLs. Perfeito. E aí, só para complementar o detalhamento naquele diagrama que você fez, e aí nesse mesmo envio a gente vai responder, o serviço de criação da pré-liquidação vai responder um outro arquivo com o resultado do próprio código da liquidação e mais alguns campos lá de status de sucesso ou erro. E esse outro aí que seria liquidação, pagamento tipo o fluxo, né, dessa despesa, eles viriam em outros serviços, que a gente tem que definir ainda se vocês vão chamar toda vez, que seria mais ou menos a ideia que o Wallace colocou, e se a gente retorna esse outro caminho, né, o fluxo o fluxo dessa liquidação, num arquivo só ou arquivos separados, porque nesse caminho existe a confecção de novos documentos, né? Aí a gente tem que definir também que isso aí seria um outro momento, não seria no mesmo momento. Adson, só queria complementar aqui o que o César falou, né? É o seguinte, acho que tem um ponto inicial aqui que a gente precisa, né, tá definindo aqui, que a gente está mudando um pouquinho a forma como é feito hoje, né? Hoje, tanto a pré-liquidação quanto a anulação da pré-liquidação, né, ela é feita de modo online, ou seja, o operador entra no SIGEM, ele digita as informações que ele quer para fazer uma pré-liquidação, lá numa tela do SIGEM, e essa transação é submetida lá a um modelo, né, que a gente tem, um modelinho SOA lá, que vai imediatamente fazer a comunicação lá com o FinCon, no caso, né, e ele, se houver algum problema, alguma mensagem de erro, ele recebe isso na mesma hora, na tela lá do usuário, entendeu? Então, esse é o ponto que vai efetivamente estar mudando agora, né? Que a gente precisava ver aí com o Fernandinho, com o Tadeu, no caso, né? Com o pessoal do SIGEM, a aderência disso, entendeu? Porque passa a não ser mais desse jeito, passa a ser, né? O usuário entra no SIGEM, ele digita tudo aquilo que ele precisa digitar e isso é transmitido lá para o CIAFIC, tá certo? De que maneira isso é transmitido lá para o CIAFIC é justamente essa figurinha que o César mostrou aí, né? Tem um programinha, né, escutando, né, essas ações do SIGEM, ele imediatamente identificando essa ação, ele vai gerar um arquivo TXT, esse arquivo TXT vai ser colocado num diretório, tá certo? De acesso ao CIAFIC. E também vai estar escutando lá, e à medida que a gente definir esse tempo aqui, ele vai buscar essa informação, vai processar no CIAFIC, e aí, tendo sucesso, né, ele vai fazer o que tem que fazer, ou seja, vai fazer lá o que a gente está chamando aqui de nota de liquidação em modo rascunho, né, que na realidade é a pré-liquidação que a gente está substituindo pela nossa, que o CIAFIC está substituindo por nota de liquidação em modo rascunho, e mandando um retorno, quer seja de sucesso, quer seja de um possível erro, entendeu? Essa volta tem que ter também, né, uma ação, né, uma construção do SIGEM para ficar escutando essa volta, né,
e à medida que voltar isso ser colocado lá na base de dados do SIGEM para que o usuário possa ser informado desse retorno, entendeu? Então, assim, o que o César colocou é que isso é uma forma que a gente chama, né, assíncrona, né, de fazer o que hoje é síncrono, né, mas como a gente tem uma agilidade muito grande, o Ctrl+M consegue fazer isso de modo muito, né, quase que instantâneo, né, seria uma forma assíncrona, quase que síncrona, né, de fazer isso. Vai depender do tempo que a gente vai determinar para fazer isso. Então, acho que antes da gente definir aqui, né, o como fazer, né, toda essa parte de definir parâmetros de entrada, saída, forma do arquivo, né, enfim, delimitadores, enfim, saber aí com o pessoal do SIGEM, né, qual é a avaliação deles nessa situação, certo? Porque, assim, eu não vejo problema com relação à liquidação, a pagamento e suas anulações, porque esses movimentos hoje são feitos do FINCOM e o FINCOM vai lá e atualiza a base do SIGEM. Isso vai continuar acontecendo, só não vai ser online, vai ser assíncrono também, mas, enfim, mas eu acho que isso é menos custoso do que a própria pré-liquidação e anulação da pré-liquidação, entendeu? Pedro, aqui, isso que você falou, você resumiu todo o histórico que a gente já vem trabalhando e já está no funil de entendimento, né? Agora, eu só falei em relação a que esse arquivo de resposta aí, ele não vem não é só um arquivo e não é só em nenhum momento, tem em outros momentos. Existe um arquivo de resposta da criação da pré-liquidação, que aí seria o código da liquidação e alguns detalhamentos assim de talvez o G ou data de execução. Sim, sim. Mas e aí a evolução dos próximos passos viriam em outros momentos, que seriam outras consultas. Uhum. Já estamos tentando agregar mais um avanço aí na solução. Agora, em relação a esse desenho aí, eu enxergo ele com um desenho mais próximo da coisa síncrona. Se a gente for ver, são etapas assíncronas, só que se a gente fizer, até com o auxílio do Ctrl+M, que tem a capacidade de fazer isso, de colocar um job encadeado assim, na frente do outro, uma vez que joga um arquivo no disco, ele pode chamar um job já para chamar o já e consumir, isso de forma praticamente instantânea, praticamente a solução consegue simular um evento síncrono, que era o que tinha antes, né? Sim, perfeito. E dentro daquilo que a gente conversou na reunião passada e que vocês apresentaram, isso aí está bastante aderente ao que a gente já entendeu também. Agora, o passo seguinte é o detalhamento, já detalhar o mapeamento dos serviços de pré-liquidação, o retorno do serviço e os próximos serviços. Por exemplo, parece que vocês não vão consumir o empenho, vocês já vão estar com o empenho na mão, né? Vocês vão passar direto para a INL. Então, esse serviço já não precisa contemplar. E vocês consumirem um serviço de consulta saldo, consulta empenho. Isso já é assim, Edson. Hoje já é assim, entendeu? Isso. Então, hoje o usuário lá do SIGEM, ele já informa lá, ele está com o empenho na mão, ele informa qual é o empenho. Já pularam aí mais uma integração. Aí seria... Isso já é dado conhecido de vocês. Então já iria direto no cadastro do pré-empenho, pré-liquidação. E nesse cadastro de pré-liquidação vai ter um retorno de criação dele. Correto? Alguém falou aí? Fui eu, Fernando. Oi, Fernando. Pode falar. Só para te dizer que um dos dados que é enviado do SIGEM realmente é o empenho. Isso. Só que o usuário pode receber uma crítica lá de não ter saldo. Na própria criação na hora do envio do dado. Agora eu só não tenho certeza, depois uma dúvida que eu tenho com vocês, se na pré-liquidação a gente tem essa validação, porque essa validação é feita na contabilização. Uma pré-liquidação é tipo um documento de rascunho nosso. Mas se lá dentro do CEAFIC, se o usuário não conseguir criar uma liquidação de fato, que é o ato próximo da pré-liquidação, lá há uma crítica e a gente pode retornar nesses serviços
posteriores a esse, da pré-liquidação, da liquidação e de pagamentos. Sim, é isso mesmo, Adson. É exatamente o que eu falei no início lá. Né? Isso. A diferença está em seguinte: hoje ele entra numa tela do CIGEM, né, e faz uma pré-liquidação, e se não tiver saldo, ele recebe no ato ali, ele recebe lá na tela do CIGEM, ele vai receber uma mensagem de erro, entendeu? Eu não sei se essa nova maneira de fazer, né, provavelmente ele não vai conseguir ser dessa maneira, ele não vai conseguir receber no mesmo instante lá uma crítica, né, de que não tem saldo, entendeu? Essa é a minha preocupação. Eu fico na dúvida de responder para vocês lá na issue ali. Uhum. Na hora da pré-liquidação, a gente entende que é um rascunho, né? Porque o rascunho é o seguinte, às vezes o usuário não está com todos os dados ali para fazer o documento, ele deixa de modo rascunho, ou seja, ele não contabilizou ainda, então ele não consumiu saldo. Desculpe, sim, em termos de negócio, até para posicionar o Fernandinho, a nota de liquidação em modo rascunho, né, é uma liquidação em modo rascunho, ou seja, eu não fiz ainda, não contabilizei, não está liquidado efetivamente, entendeu? Está pendente de uma confirmação. Ou seja, se não tem saldo, ele não vai conseguir fazer a liquidação, entendeu? Então, eu tenho aí uma solicitação de fazer... Ele conseguiria fazer o rascunho. O rascunho. Eu tenho uma solicitação do CIGEM solicitando, né, que faça, né, que faça uma pré-liquidação, que no caso é o quê? Faz uma pré-liquidação aí, porque isso estaria apto a ser liquidado. Só que ele vai fazer essa pré-liquidação, é uma nota de liquidação em modo rascunho. Se ele tomar erro, ele faz essa nota de liquidação em modo rascunho, e não faz, né, Adson? Se ele não tiver saldo de empenho, nem a nota de liquidação em modo rascunho ele consegue fazer, né? Não, eu estou na pendência de dar essa resposta em relação à questão do saldo. Entendi. Mas, assim, se for um termo mais grosseiro, assim, faltou um classificador, faltou algum, sei lá, o G, aí ele vai dar erro na hora. Não tem saldo mesmo. Tipo assim, de acordo com aquele classificador, né? Eu tinha lá um empenho de 1.000, ele mandou uma pré-liquidação de 1.100, não tem saldo mesmo para fazer. Isso aí ele nem consegue fazer a nota de liquidação em modo rascunho, né? É esse que eu estou te devendo, com resposta. Tá bom, tá legal, beleza. Mas assim, eu queria antes escutar aí, né, no caso aí o Fernando e o Tadeu aí, a respeito dessa situação, entendeu? A preocupação maior aqui, que eu acho, é de o usuário receber uma resposta no caso de não acontecer a liquidação em modo rascunho, entendeu? Ele vai Porque receber. ele faz essa pré-liquidação. Só que quem faz a liquidação da liquidação... tem que receber o motivo do não... A pré-liquidação que vocês usam no sistema vigente, ela consome saldo. Sim. Correto? Consome saldo. Sim. Consome saldo do empenho. Do empenho. Então, eu vou conversar internamente aqui, que pode ser uma outra figura do nosso sistema, que a gente tem uma etapa de em liquidação, que é uma NE, né? Uma EL, é um documento de em liquidação, que seria um documento que municia uma liquidação de fato, e aquilo que a gente chama de, através dessas primeiras reuniões, a gente chamou como rascunho uma possibilidade de ser uma pré-liquidação, de repente não está mais adequado, porque a pré-liquidação de vocês consome saldo. E aí eu vou levar isso aqui para entendimento nosso, porque uma vez que consome saldo, é importante já fazer o primeiro documento de liquidação que consome esse saldo, porque isso é importante como negócio para vocês. Sim, sim. Talvez seria o documento próximo, seguinte do rascunho. Entendi. E aí a gente detalha lá na issue, lá para qual documento seria esse? Seria um documento em liquidação ou documento de liquidação em si, né? Perfeito. Assim, Fernando, quanto aos dados, né? Quanto aos parâmetros que vão ser trafegados aí, isso aí eu não tenho dúvida que a gente são todos aqueles que a gente já tem na integração atual, tá? Porque pode ser que na figura ali não esteja
né, representado ali na figurinha, entendeu? Mas, assim, todos os dados necessários, né? Ali, assim, pelo que eu vejo ali, o que está faltando ali seria o valor, né? O valor da pré-liquidação, né? Ele vai mandar um valor, né? Porque com O valor base é um na... problema ali, porque às vezes o processo é pago em mais de um empenho, né? Sim, sim. Então tem que mandar o valor para saber de O que valor, empenho sim. nós estamos falando com o valor. Tá. A gente não representou ele na figura, mas o valor ele faz parte, né? Porque você está... A ideia é cada arquivo representar uma requisição de criação de uma pré-liquidação. Então seria 1 para 1 também para o empenho. No arquivo tem um registro, né? registro. Em cada arquivo tem um registro. Seria chamada, como se fosse chamado por serviço. O serviço ele cadastra uma liquidação por vez. Exatamente. O arquivo vai ser como um cliente mesmo, um serviço de você. Isso. Isso. Para a gente não fugir muito do propósito, padrão. inclusive, para não ter também um delay maior também já tem o ônus de não ser um síncrono de fato, né? Seria uma solução que chega mais próximo do síncrono. Então, quanto mais a gente colocar mais processamento aí, o retorno pode demorar, né? Então a gente faz de forma um pouco mais elementar. Tem também a possibilidade da gente receber itens na liquidação. Talvez que você chama de itens da liquidação? Você pode liquidar em naturezas diferentes, em itens patrimoniais diferentes, ou 1 para 1 também no item. Mas no caso aí, ele abstrai, tá? A classificação patrimonial. O que ele vai mandar, né? O que você vai mandar para você é lá o número do empenho. Sim, mas se esse número do empenho... Pronto, agora vamos chegar lá. Se esse número de empenho tiver mais de um item, aí a gente tem que definir qual item que consuma a liquidação do empenho. Porque a gente hoje se ele tem na nossa cabeça... só um item, se for um item lá, a gente já pega automático esse cara. Sim. Eu acho que é bem por aí, bem um item para cada empenho, não seria? Porque o nosso modelo hoje é um item para cada empenho, exatamente. Isso também é comum em outros clientes. Mas se quiser colocar mais itens no empenho, se quiser agrupar, né? A natureza diferente, isso aí a gente também tem a possibilidade, mas eu imagino que vai ficar 1 para 1 mesmo. Entendeu essa dúvida aí, ô Fernandinho? Que ele colocou? Sim, realmente é 1 para 1, sim. Porque a gente, hoje o nosso modelo é 1 para 1, mas o CEAFIC ele permite que você tenha mais de um item de classificador, entendeu? Num determinado empenho. Mas no nosso caso aqui, a gente não usa dessa maneira. E aí você apontaria qual item que você queria liquidar. Perfeito. Aqui, assim, agora, para a gente é muito interessante agora a gente entrar numa fase de mapeamento aqui... A gente pode até definir alguns arquivos, versões iniciais dos arquivos, e aí vocês criticariam, assim, se quiser dar uma sugestão, algo assim, né? Até para facilitar as próximas reuniões. Não é melhor eles passarem os modelos, Adson? Não, a gente tem que passar o que a gente precisa. Ô, Adson, eu queria que a gente pudesse debater um pouquinho mais aqui sobre o operacional, principalmente do lado do CIGEM, entendeu? Porque a gente está aqui nessa reunião, acho que a maioria aqui, todo mundo, né, 99% aqui são técnicos, né? A gente está com a equipe técnica aqui. A gente tem o gestor aqui do CIGEM na reunião, entendeu? Que é o Tadeu, entendeu? Então, assim, eu queria, nessa parte operacional, eu queria que a gente discutisse um pouquinho mais o que vai mudar para o CIGEM, como é que fica o lado dele lá, a aplicação CIGEM, nesse novo modelo aqui que a gente está apresentando de integração, entendeu? É outra ponta da integração, né? Exatamente. Boa tarde novamente a todos. Eu só queria que vocês entendessem o seguinte: quando está colocando a questão do pré-liquidação como rascunho, na verdade era muito mais do que isso. A pré-liquidação ela funciona praticamente como se fosse uma liquidação.
E a liquidação, na verdade, é a confirmação dessa pré-liquidação. Então, é muito mais relevante do que um rascunho, a pré-liquidação. Correto. Então, quando se levar em consideração, né, a ação da pré-liquidação, aí a gente vai ver aí as coordenadorias regionais de educação aí, já falei anteriormente, 450 mil notas fiscais ao longo do ano, é um volume relativamente muito grande. Quando se fala a questão de pré-liquidação de processo, né, e como o Fernando colocou, que a gente recebe, a coordenadoria recebe online, a crítica que se apresenta ali, seja questão de empenho, seja questão de contrato até, seja questões com relação a processo, por motivo qualquer, ele não permite, em princípio, caminhar, a resposta é imediata. A minha preocupação grande é, imaginem vocês o volume aí que nós temos de pagamento em torno de mais de 30 milhões por mês a empresas. Então, esse valor mensal aí, com 32 milhões aí por mês aí, pagamento dessas empresas. Então, o volume de processo é muito grande. Então, essa resposta preocupa, né, esse operacional das coordenadorias, como é que fica a organização desses processos à medida que se entende que pré-liquidou e, em princípio, aquele procedimento está correto, vai para a liquidação, vamos fazer a liquidação e vai ver o pagamento. Como é que vai retornar esse processo? Como é que vai retornar essa informação? Como é que a coordenadoria vai controlar esse procedimento com relação a esses processos? Em princípio, ela entendeu que não teve nenhuma crítica a nível de sistema, que o procedimento estava todo ele correto. E nós temos prazos de pagamentos. E não sei se vocês já comentaram sobre isso, mas tem, inclusive, uma legislação que estabelece datas de liquidações para posterior pagamento à empresa. Então, se a gente perde, né, um dia, num procedimento como esse, é mais 10, 20 dias aí de postergar pagamento às empresas. Tá? Que pagamento à empresa, para a gente, é importante, sim, tá? Por conta da entrega do gênero alimentício nas unidades escolares. Então, a empresa depende, efetivamente, desses pagamentos, para que ela possa dar continuidade ao fornecimento dos gêneros. Então, isso aí é a preocupação que eu tenho, né, com relação, está falando a questão do operacional, dessas coordenadorias regionais de educação, desse processo. Então, acho que tem que ser tratado assim, com essa questão da pré-liquidação, essa questão da interface, tem que ser tratado com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente não tenha um problema seríssimo com relação à questão do atendimento à alimentação escolar da Rede Municipal de Educação. Hoje, o programa de alimentação escolar da Rede Municipal de Educação, com exceção do pagamento dos funcionários, é o valor que nós temos maior gasto com relação à Secretaria Municipal de Educação. Não, perfeito, Tadeu. Por isso a minha preocupação aqui da gente falar um pouquinho sobre as mudanças nessa parte operacional, entendeu? Porque o que está afetando mais aqui nessa mudança, né, é justamente a parte operacional. Apesar de que vocês, assim, a troca de informações, né, ela vai continuar acontecendo, né, da mesma maneira que acontece hoje com o Fincom, entendeu? Vocês vão receber respostas, mensagens, né, de se a transação foi concluída ou se não foi concluída, que tipo de problema aconteceu em cada um desses processos aí, entendeu? Mas a gente precisa detalhar um pouquinho mais essa parte operacional para saber o que mudaria, né, em termos lá de SIGEM, principalmente SIGEM, para a gente poder ficar tranquilo aqui, poder caminhar, né, de forma mais segura, entendeu? Essa parte que você colocou aí essa parte que a gente estava comentando aqui sobre esse processo, né, do processo da nota de liquidação em rascunho, tá? Porque ele fica aguardando uma confirmação. Isso já é uma figura que existe hoje no FIAFIC, entendeu, Tadeu? Que é a nota de liquidação em rascunho. É como se fosse uma pré-liquidação, né? Que a gente está aí querendo associar essa pré-liquidação, né? Essa figura, né? Passasse a ser
a pré-liquidação que a gente tem hoje no CIGEM, entendeu? Ou seja, ele tem uma etapa anterior à liquidação em que alguém depois vai ter que ir lá e confirmar essa liquidação, entendeu? Então, esse é um processo que já existe, uma figura que já existe aí no CIAFIC, que é você fazer a nota de liquidação em rascunho. Por isso que o Adson até falou também que tem uma outra figura, né? O Adson falou que tem uma outra figura, que é o em liquidação, e talvez eles tenham que estudar um pouquinho melhor lá para saber qual delas seria melhor adaptada a isso, entendeu? Mas, enfim, eu justamente queria escutar o Tadeu, né? Porque, como ele é o gestor lá do CIGEM, e é a área que está sendo, no caso aí, afetada por conta dessa nossa mudança na forma de fazer essa integração, entendeu? Então, assim, queria saber como é que, a mesma dúvida, foi exatamente isso que o Tadeu colocou, né? Saber como se dará operacionalmente, no lado lá do CIGEM, essa nova maneira de fazer a integração, entendeu? Não sei se César pode contribuir aí nessa parte, César, é mais técnico isso, né? César e Adson, como é que o que precisa ser construído aí do lado do CIGEM, para que isso possa ser o mais, vamos dizer assim, síncrono possível, para que não tenha esses problemas aí relatados pelo Tadeu. Pedrinho, até mesmo antes do César, ou alguém que venha responder o que você está perguntando, queria também tentar, de alguma forma, pedir ao pessoal da Logos o que as interfaces do CIAFIC poderia trazer para o Tadeu e a equipe do Tadeu, para que eles pudessem também fazer um acompanhamento via CIAFIC, entendeu? Porque se o CIAFIC ele vai pegar esses dados que nascem no CIGEM, vai fazer as críticas, vai fazer um processamento e vai retornar dados para o CIGEM, e a equipe do Tadeu vai passar a olhar esses dados agora processados no CIAFIC, eu quero acreditar, e aí o Adson, a equipe da Logos, pode dizer se eu estou certo ou não, mas eu quero acreditar que já deve existir alguns relatórios, algumas visões, alguma forma de fazer o acompanhamento disso que foi processado. E havendo essas telas de acompanhamento, talvez facilite bastante o acompanhamento dessa gestão dessas notas processadas. Eu queria ouvir a Logos nesse sentido também. Como é que é o seu nome? Que eu não... É Fernando. Oi, Fernando. O que a gente está discutindo aqui é transferência de dados de sistema a sistema, correto? A Logos tem do CIAFIC Carioca, a sua interface web, que a lei tem todo o operacional do setor da UG, ela pode acompanhar. Inclusive, quando a gente for cadastrar via sistema uma liquidação lá, toda a despesa, todo o fluxo vem em seguir é uma execução e um agendamento feito por algum UG responsável, inclusive alguns, eu não sei como é que é o processo de vocês, mas como é que vai ser, mas alguém do CIGEM também vai poder também até executar alguns programas, programa de desembolso, algumas OBs, programar, agendar, deixar tudo certinho dentro do fluxo de contabilidade do CIAFIC Carioca, que é o web. E, além disso, a gente tem uma ferramenta de BI que traz todos os relatórios que vocês precisam. Já existe relatório que fazem isso, e também podem ser confeccionados novos relatórios, na medida que os gestores necessitarem. E o que a gente passa a discutir aqui é a comunicação de sistema a sistema, que também pode ser consumido serviços que oferecem esses dados de pagamento, de liquidação, saldo, se quiser também, tudo nesse tipo. Então, são mundos diferentes, né? E a resposta é sim, você vai ter tudo isso que você perguntou lá no CIAFIC Carioca, na parte web, e também na parte do BI, dos relatórios. Então, assim, eu já esperava, né, que a resposta seria nessa direção. Uhum. Então, talvez Pedro e Tadeu fosse a ideia de tentar compreender, né, aquilo que o Tadeu utiliza no CIGEM para acompanhar essas notas, né, porque o pagamento mesmo ao fornecedor vai passar a ser feito diretamente pelo CIAFIC, e isso pode, acredito eu, que vai dar mais articulação, né, para a área do Tadeu,
para que ele possa fazer um acompanhamento mais eficiente, entendeu? Então, acho que fica como sugestão, não sei se cabe, aí vocês avaliem, mas no meu entendimento daqui, eu percebo que cabe sim, que seria fazer ter a compreensão do que a equipe do Tadeu enxerga no CIGEM depois que esse processamento for feito no CEAFIC, né? E tentar, de alguma maneira, inserir a equipe do Tadeu já para fazer essa mesma gestão e acompanhamento no próprio CEAFIC Carioca. Acho que seria um ganho para todo mundo. Interessante, pelo menos esse perfil para acessar esses registros, né? Eu imagino que a equipe do Tadeu lá já tem os perfis até, né? Os perfis de acesso hoje ao Fincom, né? E ele faça esse acompanhamento pelo Fincom hoje, né? Ele já deve fazer esse acompanhamento pelo Fincom. Então, assim, similarmente, ele vai passar a fazer esse acompanhamento via CEAFIC. Vai ser um usuário do CEAFIC que vai acompanhar também pelo CEAFIC. Entendeu? Então, quanto a isso, eu também não teria dúvida com relação a isso, não, né? Ele vai poder fazer esse acompanhamento, similarmente como ele faz hoje no Fincom, né? Ele vai poder fazer esse acompanhamento no CEAFIC. Correto? É isso, Tadeu? Eu queria... E esses acompanhamentos dos relatórios, eles podem vir via e-mail, via TXT também, né? É isso, Adson? A gente tem rotina de agendamento que executa um relatório no nosso BI, nessa ferramenta BI, e ele anexa pode anexar no e-mail. Existem relatórios que são grandes também, volume mais de 25 mega, e que se o e-mail tiver alguma restrição, a gente pode disponibilizar num diretório também. E aí viria no e-mail um link para fazer download, né? Mas temos esse serviço também, mas não seria essa integração aqui. Isso já são, inclusive, funcionalidades que já existem para todos as outras UGs, as outras despesas, já existem no próprio CEAFIC Carioca. É o usuário mesmo, usuário do CEAFIC, né? O cara vai criar um perfil e vai ser um usuário do CEAFIC lá, né? Vai emitir os relatórios pertinentes lá, o UG dele. Sim, aquela UG, a gente pode... Eu já vi situações, porque nem todo mundo quer receber e-mail, né? Geralmente é só o gestor, né? Uhum. E aí a gente coloca num grupo do security, quem quer receber um e-mail, quais são os e-mails, quais são os relatórios, né? Porque são vários relatórios. E aí ele recebe por e-mail o relatório, ou ele pode acessar online via ferramenta, né? Executar na hora, via ferramenta de BI, que é uma ferramenta que fica embutida no próprio CEAFIC Carioca, para fazer a análise, OLAP, né? Só para esclarecer, né, que uma ferramenta que hoje nós temos no CIGEM é exatamente isso. É receber os relatórios de e-mail, até porque você tem relatórios relativamente grandes, que às vezes você não precisa imprimir, você quer fazer apenas consulta. E isso traz uma economicidade aí que você não tem ideia para a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A nossa ferramenta de BI, você consegue fazer uns drills, consegue fazer uns filtros online na hora, um volume consideravelmente grande, e aí a ferramenta consegue renderizar esse relatório na hora para você. Muita possibilidade. Beleza. Fernandinho, queria falar aí alguma coisa? Eu queria falar só que o pessoal que usa o CIGEM nas CREs, que são as pessoas que fazem as pré-liquidações, eles não dão prosseguimento ali. Quem faz a liquidação e pagamento é outra equipe. Então, se eles quiserem saber do status do processo, sem estar atualizado no CIGEM, eles têm que ir na outra equipe para saber com a pessoa que acessa o Fincom, entendeu? Não é a mesma pessoa que faz a pré-liquidação, a liquidação e o pagamento. O CIGEM para na pré-liquidação. Perfeito, entendi. Essa parte, entendeu, Fernandinho, é que eu queria esmiuçar mais. Naquela figurinha que o César colocou aí, queria até o César que colocasse aquela figurinha de novo aí, mas naquela figurinha, aquela volta ali, é que eu queria entender melhor aquela volta ali, como é que isso vai se dar lá para o usuário do CIGEM, entendeu? Porque ali a gente tem uma atividade onde o usuário do CIGEM entra lá na telinha do CIGEM, né, e faz o trabalho que ele já faz hoje, normal, né? Vai lá, vai dizer, olha, eu vou pré-liquidar esse lote de notas fiscais aqui,
Ele passa lá o G, exercício, o número do empenho, o processo, o valor, ele passa tudo ali, né? Fornecedor, até coisas que a gente valida aqui, mas que teoricamente nem precisava validar, né? Algumas coisas, né? Porque já estão no próprio empenho, já estão lá no próprio empenho que já tem lá no atrelado ao Fincom. Então, ele passa isso vai virar lá como o Adson colocou aí, um arquivinho com um registrinho só. É como se fosse uma solicitação. Eu estou fazendo uma solicitação de pré-liquidação lá para o CEAFIC, que vai se transformar numa nota de liquidação em modo rascunho, beleza. Ou que seja aí num em liquidação, como falou o Adson, isso aí, enfim. A gente vai, à medida que a gente for refinando aí, a gente vai vendo o que se adequa melhor. Certo. Agora, essa resposta do CEAFIC, quando o CEAFIC responder isso, que vai mandar lá novamente um arquivinho, né, com um registrinho lá dizendo, ó, e não tem o saldo de empenho, por exemplo, ou foi feito com sucesso, enfim, ou uma outra mensagem qualquer. E já retorna o código da liquidação, né? Isso, já retorna qual é, no caso, a pré-liquidação, que no nosso caso aqui já é a liquidação, né? Já a liquidação em modo rascunho, vai retornar lá para o CIGEM. Como é que o CIGEM pega isso? Essa é a parte que eu estou aqui, que eu acho que tem uma mudança aí, né? Porque o cara já não está mais na telinha dele, ou não? Aquela ação que ele teve ali no momento ali de enviar uma pré-liquidação, ela já encerrou, ou não? Para ele manter na própria tela, teria que ter um outro processo escutando uma outra fila de arquivo, né? Pois é, essa parte aí, não sei se o O César pode ajudar aí. Aí a gente botaria um identificador no arquivo de envio, e esse mesmo identificador ele estaria escutando um arquivo de saída. Aí teria que fazer assim. Ou ele envia e aí fica atualizando a tela de tempos em tempos para ver se arquivo de saída voltou. Então, seria um contexto mais assíncrono. É assim, eu não sei se o César consegue... Essa tela é o mainframe? É o mainframe. Aí eu vou me retirar aí da... Por isso que eu... Qualquer opinião. Por isso que isso está assim... Essa é a parte que está mais eu pensei deixando aqui dúvidas alto, tá? aqui. Pensei alto aqui, agora que me deu a resposta, eu não consigo nem pensar mais. Não, porque se não fosse um mainframe, né, eu acho que a gente estaria... Não precisaria essa troca de arquivo, né? A solução pela troca de arquivo foi porque a gente tem hoje um middleware, né, que tem um fornecedor, um terceiro, né, que construiu esse middleware e usa componentes próprios, enfim. E a gente está, componente lá do mainframe, e que a gente está querendo sair disso, entendeu? Então, essa solução é uma solução alternativa para a gente poder justamente sair dessa situação, entendeu? Eu não sei se o César consegue nos ajudar aí nessa parte. Assim, vamos lá. Eu acho que a rotina, ela segue o fluxo da informação. E acho que é isso que a gente tem que definir antes do processo da rotina. O que a gente tinha visto que anteriormente ao processo utilizado pelo middleware, que é online, esse processo era batch. Então, se era batch, a gente entende que o usuário não tinha resposta imediata. Era um processo que, de tempos em tempos, ele recebia esse retorno. Ele fazia o processamento, e depois de um tempo ele teria o retorno. Se for imediato, a gente vai ter que fazer um trabalho um pouco diferente do que está nesse fluxo, porque aí cada evento de cada usuário teria que gerar um arquivo. E aí, esse arquivo sendo gerado para cada evento, eu não tenho noção de volume. A gente precisa ter noção, né, com a equipe do CIGEM principalmente, se isso é uma por minuto, 1 milhão a cada minuto, porque isso faz toda a diferença. E aí, o processo, teria um processo para gerar esse arquivo, que seria a partir do disparo do usuário. Então, o que eu consigo imaginar é, a partir do disparo do usuário, ele gerar, ao invés de gerar a informação no banco de dados, ele geraria, de alguma forma, no programa COBOL do CIGEM, um arquivo naquele diretório que a gente falou, teria uma rotina escutando arquivos indefinidamente. Se tiver 1, se tiver 10, se tiver 30 ou 1000, a rotina ficaria lendo arquivos. Então, você sairia um pouco desse processo que está síncrono aí, faseado,
né, de cada etapa por um processo de lote. Tem arquivo, processa, não tem arquivo, fica guardando. E aí a minha preocupação é em relação ao fluxo desse dado desde o CIGEM, passando pelo CEAFIC e retornando. Quando a gente tinha falado em relação a ter uma rotina a cada 10 minutos, o que a gente imagina? A gente pegaria a rotina do CIGEM, vamos supor, começando 9 horas da manhã, ela pegaria tudo que precisaria ser processado e mandaria essas informações para o CEAFIC Carioca, com quantas informações tivessem no período. O CEAFIC iria processar, retornar, e depois o CIGEM atualiza. E após 10 minutos, ela teria esses outros 10 minutos, de 9 às 9h10, gerando novas informações sendo processadas. Então, você tem isso, é um processo clássico batch. É um processo de lote, informações de lote de 10 minutos, 1 hora, meia hora sendo processados, tá? Esse é um processo. Agora, o que a gente está falando agora é um pouco diferente. A gente está falando do usuário disparar um processo batch e receber o retorno batch de forma online. Aí acho que a complexidade aumenta. Eu acho que não é bem esse caminho. Aí a pergunta que eu faço é, antes de ser, através do middleware, ser feito um two-phase commit, como era feito antes, você tinha um processo que era batch. Como é que era esse processo em relação aos usuários? Como é que era o fluxo dessa informação dos usuários? Ele recebia online? Com certeza não. E agora a pergunta é, isso é possível a gente retornar dessa forma? Ô, César, Diga, Fernando. naquela época lá do processo batch, executava de noite o negócio. Ou seja, Mas eu o acho que intervalo era desse 24 jeito horas. aí é melhor. Colocando, sei lá, meia hora em meia hora, e pegar tudo nesse intervalo de tempo e mandar. Eu acho bem melhor, pô. Sim, porque assim, Mais simples, a parece. gente está tentando simular o máximo online que talvez não seja necessário. A menos que o usuário precise em tempo real, ele processou e na mesma hora ele tem que ter o retorno. E pelo que a gente entende, talvez não seja necessário. Porque aí esse é o problema que gera complexidade. Não, perfeito. eu acho Estou que entendendo aqui que pode ser de forma como o César colocou, que era o que era original, entendeu? Assim, é que a conversa foi indo para uma situação de você quase que simular um sincronismo, né? Uma coisa batch, que é assíncrona, né? Mas assim, se ficarem confortáveis com essa situação da gente botar de 10 em 10 minutos, enfim, assim, E não essa só isso, volta aqui, Pedro. essa volta é a deixa eu até atualização de complementar. banco, né? Deixa eu Essa até volta, complementar. César, Oi. César, essa volta aqui do arquivo, né? Esse arquivo de retorno é atualização de banco, correto? Sim. É atualização de banco, né? O usuário vai receber, talvez ele possa receber uma mensagem de que recebeu o arquivo de retorno e tal, mas para ele saber, ele vai ter que ter mecanismo de entrar no CIGEM e saber se aquilo foi feito ou se não foi feito, não é isso? É como eu falei, é a definição entre sistemas. A rotina, ela pode vir com esse processamento ou não. Numa descrição textual, aí é a atualização de última informação do dado, aí depende muito de como vai trafegar a informação. Mas aí volto a falar com vocês sobre a possibilidade de... Isso, na verdade, acaba virando não só a cada 10 minutos, mas qual é a diferença de a gente fazer esse processo tipo, se gera arquivo, se a FIC lê, se a FIC processa, se a FIC devolve, se GEM atualiza a base. Porque a partir do momento que o CIGEM atualiza a base, você fecha o ciclo e ele libera o próprio CIGEM a fazer uma nova geração de arquivo. Então, você tem todo o fluxo garantido. Você só gera novo arquivo a partir de todos os anteriores processados. Isso, no meu entendimento, aí o Fernando, né, pode falar, e com certeza o Adson também, eu acho que flui melhor o processamento. Você tem todo o processo, vamos dizer, 1000 registros foram transferidos, 990 processados, ok, 10 com erro. Esses 10 com erro recebem um flag, de alguma forma, vão ser atualizados no CIGEM para serem verificados, e aí você consegue ir processando os outros e depois reprocessa esses 10 de alguma forma. É uma forma de controle. A partir do momento que você vai gerando, conforme o usuário gera, se 10 usuários gerarem simultaneamente e a gente disparar
a leitura dos arquivos pelo CEAFIC um a um, o que vai acontecer? Isso vai perder o sincronismo. Você vai ter que fazer um sincronismo muito maior, um controle de processamento muito maior nas bases. E aí você gera uma complexidade tanto para o CEAFIC quanto para o SIGEM. Eu, na experiência que eu tenho, já ter trabalhado em equipe de programação de rotina batch, eu acho que não é o melhor caminho. Eu acho que você gera uma complexidade para os dois sistemas que piora. Agora, a menos que esse período de 10 em 10 minutos, 5 em 5, ou enfim, o que a gente definir de meia e meia hora, como o Fernando falou, antigamente era feito online. Desculpa, era feito à noite. Então, todo o processamento do dia era feito, a rotina atualizava a base para no dia seguinte o usuário consultar. Então, assim, é a gente medir ganho e perda, esforço e velocidade. Eu acho o seguinte, o maior problema não é nem o CEAFIC gerar o arquivo de retorno com tudo direitinho e atualizar o SIGEM. O problema é quando não criou a liquidação em rascunho lá, o usuário sabia qual é o problema e dá tempo dele resolver e mandar de novo. Então, isso de meia e meia hora, uma hora, eu acho que é tranquilo de fazer, pô. Beleza, o César até propôs aí um tempo até menor, que você pode fazer até de 10 em 10 minutos. Isso aí depende muito do volume, né, César? Mas eu acho que a gente. Sim, porque assim, a gente está falando 10 minutos. Assim, não, é. A gente está falando 10 minutos, mas pode ser que todo o processamento seja feito em 1 minuto, ou pode ser que em algum momento um pico de processamento, né, sei lá, na hora perto do almoço, seja um horário mais crítico para o SIGEM, o pessoal lance mais, de repente esses 10 minutos não são suficientes. E aí o que acontece? É o que eu falei em relação à rotina ser um círculo, ser cíclica. A partir do... chegou a hora, a cada 10 minutos, mas você não terminou o processamento anterior, você não dispara a rotina. Você espera o processamento todo terminar para disparar uma nova rotina. E aí você tem esse controle de uma forma mais fácil. Não, beleza. Isso, a ideia é o Ctrl M fazer essa gestão, né? Isso, exatamente. Então você consegue que a última rotina, ela libere a primeira rotina novamente. Não só horário. Você pode fazer duas situações de 10 minutos, que a gente está falando aqui, mas pode ser qualquer um, tá? Vamos supor que sejam 10 minutos, mas chegou 10 minutos. Você não terminou o processo anterior, ou porque teve um problema, ou porque teve muita demanda e demorou 12 minutos, depois de 12 minutos você processa de novo. O Ctrl M consegue fazer isso. Sim. E depois, na próxima, ele regulariza de 10 em 10. Entendeu? São várias formas de você programar, mas eu entendo que esse processo é o mais simplificado. Então, você fala de vir um arquivo com lotes de registro, né, dentro do arquivo, e não ser um arquivo, um registro, ser mais registro dentro desse arquivo. Pode ser mais registro dentro desse arquivo, ou pode ser arquivos com registro só. Mas é que aí a aplicação leria esse conjunto, né, de requisição, tratasse e já responderia em outros arquivos. Isso. Porque assim, é o que eu não sei se eu cheguei a comentar na outra reunião. É a gente pensar em relação à complexidade do desenvolvimento, da parte principalmente de banco, né, o controle desse registro no banco, ou em flexibilidade de rotina. Qual é a vantagem de você fazer arquivo a arquivo? Se o SIGEM gerou 100 arquivos e por algum motivo, vamos supor, a infraestrutura do CEAFIC caiu, o SIGEM não para e o processo não para por causa de uma falha num dos pontos da rotina. Então, por exemplo, se a CEAFIC caiu a infraestrutura, gerou 100 arquivos, não rodou, já era 200, já era 300, vai gerando. Quando o CEAFIC retornar, ele processa tudo. Isso, para termos de contingência de rotina, é melhor. Tá? Para a rotina em si, é melhor. Só que pensando em termos de base, eu acredito que para vocês, tanto no CEAFIC quanto no SIGEM, seja pior. Porque aí você tem que ter o controle de que aquele registro já foi, que você não gere de novo aquele arquivo para ser reprocessado, aquele registro, desculpa, né, para ser processado novamente, porque você não recebeu o retorno. Entendeu? É questão de avaliação, mas assim, para o Ctrl M, para a rotina batch em si, é indiferente. Mas eu acho que gera mais complexidade para vocês. A minha ideia inicial não seria nem a gente guardar o registro em base do que foi enviado. A gente já chama o serviço direto, o serviço já retorna o erro e a gente já loga.
E aí, na verdade, fica toda essa parte de gestão e controle com o CIGEM, é uma Isso, linha. tinha que via, né? Porque, na teria verdade, que você simular o consulta. serviço web, né? Se o CIGEM mandar de novo registro, para vocês é indiferente, vocês não estão atualizando base. Concordo. Aí é questão de ver, Fernando, se para vocês... exatamente. E aí é questão de ver, Fernando, se para você essa solução está tranquila. Para mim está assim. Resumindo, se vocês enviarem o mesmo empenho e quiserem liquidar esse mesmo empenho, são duas coisas. Ou vocês vão receber falta de saldo, porque ele já foi consumido, ou vocês vão consumir o resto. Se vocês enviassem, a primeira vez, enviassem uma liquidação parcial, né? Acho que não seria o caso, talvez. Né? Não, eu vou olha estar sabendo Edson, sim. Olha só, Edson, no mesmo empenho, eles podem fazer várias pré-liquidações. Então isso já faz parte da regra, né? Então eu vou fazer até consumir todo o saldo. Exatamente. E aí, uma vez que eu consumo o saldo, vai vir um novo código de liquidação para uma requisição nova. É isso. Só não pode ser no mesmo processo, né, Fernandinho? Você não pode deixar o mesmo processo com o mesmo empenho de novo. A regra, mas isso é a regra que a gente define lá no próprio CEAFIC, entendeu, Edson? A gente vai ter que fazer uma regra de compatibilidade aí. De parametrização mesmo lá. Isso aí é porque a gente conversando aqui, exercitando a ideia, aí chega uma hora que envolve momentos diferentes e equipes diferentes. Tipo, até a parte do programa de desembolso, a ordem bancária, pagamento, isso tem toda uma coisa mais de eventos, com uma complexidade maior. E a minha parte assim, aqui tá na boca, né? Mas assim, é porque em termos de negócio, eu não posso deixar você fazer mais de uma liquidação se for no mesmo G, no mesmo exercício, no mesmo empenho, no mesmo número de processos. No mesmo número de processos. No mesmo número de processos, isso aí pra gente... Eu não lembro uma restrição dessa, mas isso a gente evite... A gente consegue colocar num painel de um contexto que usa gramática para fazer a validação e a gente coloca no painel de regra de negócio. Sim, tem uma regra de compatibilidade. Parametrização de regras de negócio lá que e é um mundo ali que vocês sim. podem... Beleza. E aí, uma vez que eu for cadastrar essa nova liquidação e esses painéis assim, de regra de negócio vão ser varridos para essas UGs e esses empenhos, aí se tiver uma regra de negócio lá cadastrada nesse nível, vai vir a validação. Sim. E aí a gente retorna, no caso seria um erro para vocês. Né? Sim, com certeza. Beleza. Não, é isso mesmo. Minha preocupação era essa, era como o negócio estava encaminhando para uma coisa quase que síncrona aqui, eu estava preocupado como é que o cara ia receber isso lá na ponta, lá no CIGEM, entendeu? Mas aí a gente já viu aqui que não é bem por aí. A gente está voltando a uma regra original lá que o César tinha implementado, né? Porque a ideia ali daquele desenho era realmente um processo BET, né? A gente teve aqui um entendimento que era online lá também, um processo antigo, vocês, e o sujeito ele recebia a resposta na hora. E parece que não é BET, né? O problema de receber na hora é justamente isso, porque lá é mainframe, entendeu? Não, mas então a gente pode seguir o que era em termos de resposta, gap de resposta, o que já existe hoje. Que eu entendi que hoje o que tem é BET, né? E a gente não, o que tem hoje é online. O que tem hoje é online. Hoje a gente tem um middleware que controla isso, entendeu? O middleware que faz o update no ambiente. Exatamente. Isso, atualiza o mainframe e atualiza a plataforma abaixo ao mesmo tempo. Entendeu? Tem lá o two-phase commit, né, que a gente chama, né? É um SOAP, não é isso, César? Isso.
É isso mesmo. Ele, na verdade, o que ele garante? É essa a diferença do online. Ele garante que só vai o processamento só foi realizado quando ele comita, ele persiste o dado nos dois bancos. Então, Exatamente. essa é a garantia que o middleware dá. E aí, essa questão é que acaba sendo mais complexa da gente fazer isso para poder atender a versão alfa. A gente conseguir Entendi. fazer isso nessa forma. E aí é o que eu voltei e falei. Anteriormente, a gente tinha esse processo, batch, ele, como o Fernandinho falou, ele era feito à noite, ou seja, o usuário ele mandava as informações, mas ele não queria a resposta em tempo real. Como a gente tinha essa solução e como foi feita uma atualização tecnológica no Fincom à época, para outras coisas, principalmente o orçamento, que era a grande questão, né? A gente que o orçamento continuava em plataforma alta e o Fincom em plataforma baixa, por isso foi feito esse processo todo no middle e com two-phase commit. Como já existia, o SysGen passou a utilizar também, não por uma necessidade de negócio, mas por uma oportunidade de atualização tecnológica. E aí é a questão, né, que a gente está sinalizando. É necessário essa atualização exatamente em tempo real? Porque se for, o processo é diferente. Agora, não sendo, que a gente não entende que é necessário, e aí a gente precisa confirmar isso para a gente poder fechar essa reunião, se ela não é necessária, o processo batch atende. E aí a gente consegue fazer uma entrega muito mais rápida e a gente consegue fazer essa integração. O Ctrl+M ele consegue também mandar e-mail, né, o César? Só para ir para Sim, ele manda o e-mail, ele manda o retorno da consulta. Isso aí a gente consegue ver depois no detalhamento. Sim, foi uma das questões levantadas aí pelo Tadeu, a questão do usuário ser avisado e tal, ele, enfim, ele no momento do processamento, né, que está recebendo o arquivo... Mas vamos lá, se a gente vai, mas aí a gente está partindo para um processo individualizado. Eu não sei quantos usuários tem no SysGen, mas aí você teria que passar para aquele registro o usuário para que tenha um e-mail associado para receber o retorno. Batch não é online, é diferente. Entendeu? Sim, mas eu estou imaginando alguma coisa parecida com o que tem hoje no próprio Fincom, nas transações batch do Fincom, que as pessoas recebem e-mails, enfim, ou se cria grupos de e-mail. Isso, então, você tem um grupo de e-mail, mas não sei como é que funciona, aí é ignorância minha em relação ao SysGen. Se, por exemplo, eu sou de uma área e eu trabalho numa área e você trabalha em outra, eu tenho que receber uma informação e você não. Então, você tem que fazer um if em algum lugar do processo para saber que informações o Pedro recebe, que informações o César recebe. Eu acho que aí é um caso diferente. Entendeu? Mais ou menos. Entendi mais ou menos, mas vamos lá. Porque vamos lá. Depois é refinamento do processo. A gente está falando o seguinte, se o SysGen vai processar em lote, pode ser que nesse lote de 10 minutos tenham um registro que eu mandei, um registro que você mandou, um registro que o Adson mandou. São 3 registros diferentes. Sim. Como é que eu identifico quem recebe que e-mail numa rotina batch? Não tem como, eu posso mandar para um grupo. Aí a pergunta é, essa informação é sensível? Todos podem receber? Ou cada um tem que receber sua própria informação? Se cada um tem que receber sua própria informação, essa informação tem que estar no registro que é enviado. Sim. E aí você tem um processamento um pouquinho diferente. O Fernandinho teria que, no COBOL dele, identificar que esse registro, quem recebe a informação de retorno é o Pedro, e aí quando passar no arquivo de volta, tem que estar o retorno dessa informação com o teu e-mail associado para que o Ctrl+M consiga fazer um processo de leitura individualizado. Gera complexidade. Uma outra dúvida que me surgiu aqui, né, que de toda essa situação, quando você fala em arquivos de lote, né? Esse arquivo de lote, ele vai conter tanto pré-liquidações, quanto anulações de pré-liquidações, quanto liquidações, quanto anulações de liquidações, entendeu? Porque você tem um movimento de ida, SysGen, CIAFIC, né? Que é pré-liquidações e anulações de pré-liquidações. Na volta, você tem as próprias pré-liquidações, né, para saber se foi feito ou não, as anulações de pré-liquidações, para saber se foi feito ou não, e aí você tem
liquidações, anulação de liquidação, pagamento e anulação de pagamento, retornando também. São arquivos diferentes, está tudo dentro do mesmo arquivo, identificando a operação que foi feita, qual foi o... Eu queria... Pode ser feito das duas formas. Aí é definição de integração, não é definição de rotina. Sim. Entendeu? Assim, o que eu... voltando ao que eu falei. Se você tem um padrão, é mais fácil. Se a gente entende que no mesmo arquivo você tem todas as informações, facilita por um lado, dificulta por outro. A mesma rotina vai ter que ler um arquivo identificando até que registro é pré-liquidação, até que registro é cancelamento, anulação, enfim. Isso gera a complexidade para o programa. Você pode criar padronizado que toda vez ele vai gerar 3 arquivos, 4 arquivos, um só com as pré-liquidações, outro só com as anulações, e por aí vai, os pagamentos. Sim. É definição entre a integração dos sistemas. Não tem, assim, porque das duas formas vai gerar mais complexidade. Por exemplo, o Fernando vai ter que fazer um select no banco, definir quais são pré-liquidações e depois gera um arquivo. Depois fazer um outro select, gerar as informações de pagamento, outro arquivo. E da mesma forma o Adson vai ter que dar vai ter que fazer a leitura, dando select, vendo quais são, importa numa área. Depois importa. Se bem que para ele, entanto, que o serviço deve trabalhar com tudo, mas de alguma forma ele vai ter que ler um arquivo, identificar que aquele arquivo é do tipo pré-liquidação, para passar o parâmetro pré-liquidação para o web service. Ou a gente separa os tipos por arquivo, ou assim a gente separa os tipos por registro, né? Sim, é assim, o que eu posso dar de experiência de outras rotinas que o pessoal já utiliza, por exemplo, multas. Você tem várias multas de vários concessionários, o pessoal coloca tudo num arquivo só. E aí tem no máximo um arquivo eles definiram para eles que é mais fácil, um arquivo de rejeitados, registros que deram problemas, e os arquivos ok. É uma forma. Você pode colocar arquivos rejeitados de ok dentro do mesmo arquivo? Pode. Aí você tem que botar em alguma parte do registro um flag dizendo que está ok e não está ok. É definição entre sistemas. Tá? Não, beleza. Beleza. Isso fica transparente para o usuário, né? Na realidade, isso é a definição nossa técnica aqui. Exatamente. Não, perfeito. Legal. A gente pode propor alguns mapeamentos e aí a gente se reúne. Pelo que eu já entendi, o que vocês vão enviar assim para cadastro seria a mudança de dados aqui do CEAFIC, seria a cadastro da pré-liquidação e também uma solicitação de anulação. Vocês fazem reforço? Ou é só anulação? Só anulação. Só anulação. Mas, assim, é bem capaz que o serviço vai atender os dois, tanto um reforço como uma anulação. Não muda muita coisa, não. Isso aí seria o serviço de mudança para a gente aqui, né? O gatilho partiria daí. E existe os serviços que é o de acompanhamento, que seria se foi pago, se foi liquidado, se gerou um PD, se gerou um B. E aí, isso aí eu já acho que deve ser um outro serviço. E aí, que vai ser em outro momento, que a gente vai gerar arquivos aí no ambiente de vocês, que pode ser disparado via Ctrl+M, de tanto e tanto tempo, aí vocês podem até controlar, e que eu acho que na reunião passada ficou definido que seria só o que desse problema. Não sei se vocês lembram, que a gente, por exemplo, um pagamento que desse problema, a gente traria nesses arquivos. Uma vez que não deu nada, esse arquivo não teria registro, os que deram sucesso. Vocês lembram disso? Da reunião passada? Sim. A gente precisa, assim, combinar aí, né, Fernando? Isso, pode combinar. Se vai ficar bom assim, né, Fernando? Para mim, eu prefiro que venha a atualização também, se houve ou não. Porque o usuário precisa saber... Hoje em dia, eu não sei como é que no CEAFIC, mas no FINCOM, o usuário recebe o número da pré-liquidação e o saldo de empenho para ele ter mais um controle lá do próximo processo. Entendeu? Mas eu não sei como é que... Se existe esse número de... O número da pré-liquidação a gente vai ter que passar, que é o primeiro serviço. Eu digo do acompanhamento. Vai vir um volume de mas o que ele está dizendo, Adson, é o seguinte, ele fez uma solicitação de pré-liquidação com valor X lá, aí foi para o CEAFIC processou isso.
Se tinha saldo, o CEAFIC conseguiu processar a nota de liquidação em rascunho, tá certo? E aí Só vai que ele retornar. quer receber a resposta dizendo o seguinte: olha, isso foi feito aqui, a nota de liquidação foi feita, o número da nota de liquidação que foi feita aqui é o número X, Correto. e o valor do saldo do empenho é Y, entendeu? É isso que ele está dizendo. O que isso aí a gente vai retornar no primeiro serviço, que são os serviços de cadastro, que vocês fazem modificação no nosso ambiente. Uhum. Eu digo o de acompanhamento. Depois saber se foi Depois, liquidado, se foi pago. liquidado, Tal. aí Sim, tem a sim. figura da programação de desembolso também, né? Sim. E depois disso tem as ordens bancárias que foram do pagamento em si. Sim, mas isso são movimentos que você disponibiliza, né? São Em outros serviços que você tem lá que, de alguma maneira, o CIGEM tem que buscar isso lá, é isso que você está dizendo? Pelo job, se vocês executaram pelo job o JAR, a gente pode chamar e traduzir em arquivo esses. Era melhor traduzir em arquivo, sim. Sim, a ideia sempre vai ser arquivo que o CIGEM vai consumir. Só que na reunião passada ficou assim: a gente pode trazer só o que deu problema, só a diferença, só o que deu problema. Aí foi isso que foi levantado. Ou a gente pode trazer o volume todo de todas as liquidações que foram passadas. Melhor trazer o volume todo, né? Pelo que o Fernandinho está colocando. Melhor o volume todo. Ou vocês podem passar, vamos lá, passar a própria NL e a gente trazer a liquidação dela, o pagamento dela, as OBs vinculadas a ela, ou a gente tem que definir algum tipo de filtro, porque vocês não vão, acho que não interessa para vocês pagamentos e liquidações de outras UGs, né? Não, só acho que tiveram origem no CIGEM, né? Que a gente chama de. Eu acho que vão ser todas as que estariam aí no empenho, que tivessem nota de liquidação em rascunho. Não sei se vocês guardam isso em algum lugar. Não, ela vira uma liquidação, né? Ela evolui ou é cancelada. Ou evolui ou é cancelada. Mas assim, de repente, o que vocês têm conhecido também seriam os empenhos, né? De repente, o conjunto de empenho, a gente trazer nesse conjunto de empenho todo o fluxo da despesa dele. Sim. Em arquivo. Seria uma também. Sim. Assim, hoje, né, no Fincom aqui, a gente consegue identificar as liquidações, pagamentos, enfim, a execução, né, daquilo que teve origem do CIGEM, né, da pré-liquidações, pela natureza da despesa, entendeu? Porque são naturezas de despesas específicas de gêneros alimentícios. Eu não sei se a gente, de repente, consegue colocar alguma regrinha lá para ler só esses caras, entendeu? Se vocês conseguirem passar na chamada do job o que vocês querem, a combinação empenho, só o empenho, ou se não uma combinação empenho, liquidação, ou se não só a liquidação, a gente pode trazer de acordo com o que vocês passarem. Entendi. Seria filtros. Porque isso é conhecido da parte de vocês. Porque uma vez vocês já têm um empenho que vão informar na pré-liquidação. Quando vocês criarem a pré-liquidação, vocês vão ter elas no ambiente de vocês, vai ser retorno. Agora, o acompanhamento, vocês podem passar elas com filtro. Porque aí ficaria mais direcionado. De repente, não seria um volume tão grande para processar naquela hora. Pode ser também pensado. Tá bom. Beleza. A gente usa eles como filtro e, inclusive, no meu entendimento, a gente traria até mais rápido esse retorno, se tiverem filtros mais específicos. Entendi. Beleza. Vocês têm... Assim, a gente vai especificar um pouco a ideia desse job, não do job, mas do JAR, né? O job vocês que configuram. Uma vez que a gente vai definir o JAR, a gente vai informar para vocês quais são os parâmetros que a gente precisa para ele funcionar. Especificamente as credenciais lá do usuário, um login e senha, que podem ser passados pelo Ctrl+M. E aí qual o serviço que vai ser executado? Possivelmente, no nome do arquivo, talvez venha alguma identificação do serviço.
A gente pode amadurecer isso aí. E esse outro serviço aí de acompanhamento, a gente pode dar umas opções de filtro para vocês passar. Eu quero só os pagamentos, as liquidações desse empenho. Aí no outro momento, não, eu quero os pagamentos dessa liquidação. Ou combinado os dois, empenho e liquidação, alguma coisa assim. E aí a gente consegue retornar os dados em arquivos. No meio vai ter uma tradução de JSON para arquivo que vai ser feito pelo JAR. Então, o dever de casa nosso aqui é desenhar a solução do JAR e propor alguns mapeamentos do arquivo que vocês futuramente vão passar para nós. Perfeito. Tá ok? César, tem alguma consideração aí em relação a isso? Acho que de minha parte não, é só a gente agora ter o go, no go, né, do Tadeu, se tá tudo certo, se ele vê algum impedimento, para a gente seguir. Beleza. Tadeu congelou ali para mim, não sei se... Lembrando que toda a criação de novos documentos, pagamentos, programação de desembolso, liquidação, é feito no próprio CFI Carioca, por algum setor ou equipe determinada por vocês aí do CFI Carioca, né? Que pode envolver até gente do CIGEM, né? Aí é o modelo de processo de vocês. Certo. Aí envolve relatórios, as próprias telas dos documentos podem ser acessadas, visualizadas. Em todas essas situações que você está colocando aí, Tadeu, em relação ao CIGEM, o CIGEM é sempre cliente de vocês, né? Vocês só disponibilizam os serviços, não é isso? Aí o que a gente está tratando aqui é comunicação sistema a sistema, né? Uhum. Uma vez que envolver a figura de um usuário, uma pessoa, ela vai usar as telas do CFI Carioca. Tudo bem. Mas mesmo assim, sistema a sistema, a gente tem que mandar para vocês os parâmetros necessários para vocês poderem enviar as informações que a gente quer, não é isso? Isso. Aí vai fazer parte do mapeamento que a gente vai propor. Uhum. E aí vocês vão avaliar e a gente fecha. Tá bom. O Tadeu parece que saiu da reunião, não sei, teve algum problema, viu, Pedro? Ele congelou aqui, teve uma hora que ele congelou. Não, mas aqui para mim ele saiu mesmo. A Aline avisou que ele acabou a bateria dele. Tá. Ok. É porque o César tinha falado que ele precisava do aval dele, né? Aham. Fernandinho, Sim, precisamos. O que você achou aí, Fernando? Você que é o cara do CIGEM aí. Para mim, do jeito que o César Lucas colocou, tá muito bom. Tá tranquilo, né? Então é isso, a gente fica no aguardo do Tadeu, né? Eu não sei se ele vai entrar ainda agora na reunião, ou se a gente... Não sei, César, se a gente... Pedrinho, alguém pode fazer contato com o Tadeu para ele poder dar essa resposta? Pra gente não ficar Pois é, o contato com o Tadeu, eu acho que o problema justamente foi esse. Ele como acabou a bateria, acho que a gente não está conseguindo contato. Mas lá no setor dele não tem um telefone fixo que possa tentar fazer contato? É importante ele falar isso ligando agora. Aqui para a Aline, dá um momentinho aí. Isso, Fernando. Beleza. O Tadeu vai entrar pelo celular da Aline, num momentinho só.
Eu autorizei aqui a entrada do Tadeu. Tadeu, tá nos ouvindo aí? Boa tarde, vocês perdoem, retornei, tá? Tadeu, a gente está dependendo de um aval seu, daquilo que foi apresentado aqui. Se tem um acréscimo, se tem alguma restrição. Em princípio, não, tá? Eu acho que o importante é esse processo, a gente alinhando, tá? Se houver alguma situação diferenciada, e a gente entender que é importante a gente fazer algum tipo de alterações, a gente faz a solicitação a vocês aí, posteriormente. Bem observado, Tadeu. É bom deixar claro que a gente está fazendo um desenho de solução, a gente vai ter a fase de codificação também, e que em alguns momentos pode ter algumas mudanças no decorrer da experiência por conta de uma informação nova, alguma restrição nova, e o processo é de melhoria contínua. Não, a gente não tem nenhuma barreira de estar tendo que ajustar alguns detalhes, né? Uma coisa que a gente aprende enquanto professor, né, enquanto educador nesse processo aí, é que as mudanças são constantes, né? Principalmente na área tecnológica de vocês, né? O que nós avançamos aí diariamente é uma coisa absurda. Então, eu acho que o processo é esse mesmo, caminhar num procedimento, numa ideia de que nada pode ser engessado. Tudo pode ser transformado e melhorado aí, com certeza, para facilitar e melhorar o controle cada vez mais do processo nosso, tanto administrativo quanto financeiro. Bom, então, Adson, me parece que a gente chegou numa boa conclusão desse encontro, né? A questão da tempestividade aí, da atualização dos dados, se vai ser em 10 minutos ou em meia hora, parece que isso foi aceito pelo gestor, muito legal. Vocês aí da Logos estavam com uma visão equivocada, né, em relação à pré-liquidação que vocês iam receber, e por isso vocês vão ter que talvez gerar uma outra forma, né, de tratar esse dado que vem do CIGEM, talvez criar um documento e tal, porque ele vai passar a consumir saldo, mas não me parece ser nada complexo, né, mas é uma atividade que vocês vão ter que fazer que não estava prevista, né? Você vai receber esse arquivo do CIGEM, e pelo que eu entendi, vocês vão ter que transformar esse arquivo TXT por um delimitador qualquer em um formato JSON para você poder fazer a persistência no banco de dados de vocês, né? Correto. E o retorno do teu arquivo para o CIGEM, como vocês já usam o JSON como formato, vocês vão ter um trabalho a mais de converter esse JSON em um arquivo e deixar disponibilizado no driver lá para o Ctrl+M poder fazer as atualizações. Isso. E aí a questão de definição de como esses dados vão estar representados nesse arquivo, se vai ser um empenho por arquivo, se vai ser vários empenhos por arquivo e a maneira como isso vai ser tratado, isso vai ser definido em reuniões posteriores para a especificação de como essas informações vão ser integradas e persistidas, né? Isso, a gente vai apresentar um modelo, até para elucidar o que já foi definido, e aí a gente amadurece nas próximas reuniões. Não, perfeito. Então, assim, acho que para o objetivo desse encontro de hoje, tá tudo certo, alcançamos todos. Tá ok. Então, acho que a gente pode dar por encerrado esse encontro. Vou parar aqui a gravação, tá bom? Ok, pessoal, obrigado, viu? Boa tarde para todos. Obrigado. Boa tarde. Saúde aí para todos, saúde para a família.